Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos na nossa aula aqui de produção de texto. Estamos mais uma vez, né? E nossa aula anterior nós vimos o artigo científico. Nós vamos dar continuidade na construção aí de como fazer um artigo científico. Professor, isso está mais lá para frente. Justamente por estar tão lá na frente, para você já ter um entendimento, para que você não esteja tão preocupado quando você já for ingressar na sua faculdade, na sua universidade, aí, seja qual curso você for fazer acadêmico, tudo bem? Então nós vamos dar continuidade e aí na nossa próxima aula nós podemos aí já trabalhar em outras estruturas, tanto do artigo de opinião, ou também nós podemos falar um pouco também sobre o artigo científico novamente. Tá ok, turma? Então vamos dar continuidade à nossa aula? Vamos lá! Aí como elaborar um artigo científico, né? Aí vem um dos maiores desafios da vida acadêmica, é a apresentação do artigo científico. Pois é por meio de um artigo bem elaborado, que seu desempenho aparece para o mundo. Bom, talvez possa parecer meio estranho dizer que o seu artigo poderá ser analisado mundialmente, mas dependendo do que está sendo tratado, ele poderá desvendar questões que ainda não foram resolvidas. Por isso, a construção de um bom tema é fundamental para enriquecer a problematização daquele assunto referido. Vamos ver alguns passos para essa elaboração. Eu vou aqui interromper a questão antes de a gente entrar nesse assunto, porque às vezes você pode imaginar, professor, mundialmente, será que isso pode acontecer? Pode. Vou te dar aqui uma clareza a respeito disso. Um exemplo, tem uma tese que diz que isso é certo. Aí, no caso, a pessoa estuda, verifica, passa ali um tempo, ela vai investigar essa problematização, se realmente isso realmente vai dar certo, se é uma certeza aquilo dali, e se no caso não for, ela também vai investigar e ela vai trazer um outro conceito a respeito de uma tese. Uma tese é uma coisa que já está certa, que já foi, entre aspas, batido o martelo, que aquilo dali é verdadeiro, não tem como mudar. Então, no caso, o artigo científico, quando a pessoa consegue, entre aspas, também quebrar essa tese e apresentar de uma forma concreta, de uma forma bem plausível, onde ela pode, olha, isso aqui realmente não vai dar certo por causa disso, disso e disso. É lógico, com base de estudos, de pesquisas, de fontes, tudo sendo transformado ali no artigo. Então isso acaba que ganha uma notação mundial, sim. Por quê? Porque você acabou de quebrar uma tese de alguém, seja lá qual foi ali o seu autor daquela tese, e aí, no caso, é apresentado uma nova tese a respeito daquilo, que também vai ser analisada, vai ser pesquisada, tudo mais vai acontecer ali. Então acaba ganhando repercussões aí também até mundiais. Mas vamos dar sequência aqui, vamos lá. A lógica e linguagem. Depois de tanta leitura, é normal você perder na argumentação ou inserir informações que não foram citadas anteriormente. Portanto, preste atenção na linha de raciocínio. Lembre-se, uma ideia deve se encaixar à outra. Além disso, é muito importante usar uma linguagem adequada à sua área de pesquisa. Se o assunto for das exatas, números, é imprescindível escrever de uma forma muito clara e objetiva, para não dar margem a interpretações diferentes da que você quer apresentar. Reler o artigo. Vale ressaltar que as duas dicas anteriores são relacionadas a uma parte muito importante da elaboração do seu trabalho, a revisão. Não economize nessa etapa. Ela é crucial para o resultado final. O ideal é revisar o seu artigo, pelo menos 2 vezes, para detectar problemas de conteúdo, ideias repetidas ou pontas soltas no texto, por exemplo. E outra para avaliar a linguagem e a gramática. Mas nem pense em revisar logo depois de escrever. O texto precisa descansar por alguns dias e você também. Até porque leituras apressadas nunca conseguem detectar bem as falhas do texto. Caso seja possível, vale muito a pena submeter o artigo
a mais um leitor, que pode ser seu professor, um colega da área ou mesmo um profissional de revisão. Esse detalhe fará toda a diferença. Seja como for, reserve alguns dias para essa revisão do seu cronograma. E aí vem a ABNT. Você vai conhecer muito essa ABNT, viu? Não adianta, para ser aceita em periódicos ou eventos, o seu artigo científico precisa estar adequado às normas da ABNT. Contudo, não se desespere. Na internet você pode encontrar diversas formas de aprender essas regras. Agora, melhor do que deixar para o final é escrever o texto já dentro da ABNT. Quando for inserir uma citação, por exemplo, por que já não colocá-la segundo o formato da ABNT? Tente reservar um tempo para atender essas regras e evite acumular toda a tarefa no fim, o que pode ser estressante. Nessa última parte da ABNT, o professor Jonathan, na nossa entrevista, ele falou bastante sobre ela. O que seria essa ABNT? Tarefa de casa. Você vai pesquisar o que é a ABNT. Eu vou só falar o que é a sigla. É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Somente isso. Vou repetir. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ou seja, é onde você vai conciliar o seu trabalho de acordo com a ABNT. Lembra lá o professor Jonathan falou bastante sobre ela. E aí na questão da você fazer uma releitura. Vai por mim. E isso acontece não somente em artigo científico. Isso vale para você que está agora no 6º ano. Por quê? Porque todas as vezes quando você, principalmente comigo, né, alguns meus alunos já sabem disso, que no caso quando você vai lá escrever, principalmente em trabalhos, quando eu mostro lá para você, chamo você, o que você quer dizer com isso? Mostro o trabalho, a pessoa não sabe nem me responder. Por que ela não sabe responder? Porque ela escreveu apressadamente. Ela não, entre aspas, descansou, ela não foi atrás ali no seu desespero, acabou escrevendo rapidamente. E aí não adiantou nada, escreveu coisa com coisa e nem sabia o que estava escrevendo. Então, é sempre bom. Terminou? Fez o seu trabalho? Peça para alguma pessoa ler, veja se está certo, veja se tem algum erro. Leia você mesmo, para que isso não aconteça. Isso, como eu estou falando, estou colocando já para o artigo científico, mas você já pode praticar isso agora, tá? Não precisa, professor, então nossos trabalhos agora vão ser de acordo com a ABNT? Não, calma. Eu quero que somente você se ligue nessa parte da releitura, tá? Releia, revise, veja se está certo. Qualquer coisa, veja se não está fugindo do assunto. Isso acontece, infelizmente, muitas vezes, tá? Que você vai, às vezes pode até repetir o mesmo assunto, só que com outras palavras, e isso aí vai acabar somente gastando o seu tempo desnecessário, tá ok? Vamos para a mensagem de hoje? Lembrando, tarefa de casa, pesquisar sobre a ABNT e escrever e colocar a data, tudo bem? Vamos para a mensagem. A mensagem de hoje diz assim: nós nos tornamos aquilo que pensamos, de Nate Gallo, que é um orador americano. Então, você se torna aquilo que você pensa. Então, cuidado com os seus pensamentos. Certo, turma? Então, vamos finalizando por aqui. Boa quinta-feira para você, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, alunos do 6º ano, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a professora de Ciências para estar dando continuidade ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre vasos sanguíneos, coração e circulação do sangue. Então, hoje, dia 10, coloquem aí nas páginas que a gente for trabalhar no livro de vocês, o dia de hoje, que é dia 10/9/2020. Então, vamos lá. Vasos sanguíneos, né? Quem são os vasos sanguíneos? São responsáveis pelo deslocamento do sangue, fazendo fluir pelo organismo, por todo o nosso corpo. Quem que vai levar o sangue vai ser os vasos sanguíneos. Eles são divididos em 3 tipos básicos, né? Que são as artérias, as veias e os capilares. Vamos falar sobre cada um deles agora. As artérias, elas vão fazer o quê? Transportar o sangue com maior concentração de oxigênio
conforme se distribui pelo corpo e se subdividindo em vasos menores e com paredes mais finas, são chamadas de arteríolas. Essa palavra que é nova para vocês, mas a gente vai ver na imagem também o que significa isso. A gente vai ver na imagem, é a continuação ali das paredes mais finas ali das artérias. Então, as artérias vão transportar o sangue com maior oxigênio. Então, vindo da onde? Do coração. Você respirou, passou ali pelos pulmões, o oxigênio entrou ali, teve a troca gasosa, foi do pulmão, chegou no coração e o coração mandou para o corpo todo. Sangue cheio de oxigênio para cada célula do nosso corpo. Quem leva isso? As artérias. E aí, essa faz parte da grande circulação. As veias, elas transportam o sangue com maior concentração de gás carbônico dos diferentes órgãos do nosso corpo até o nosso coração. E as paredes das veias são menos espessas que as artérias, porque as artérias elas precisam de uma estrutura mais forte, por causa que o coração está bombeando com força, então elas precisam de uma estrutura mais forte. Às vezes não tem um coração bombeando para elas levarem o sangue até o coração. Então por isso elas têm umas paredes menos espessas, mas elas apresentam válvulas em seu interior. Lembrem-se disso quando vocês forem fazer o Enem, quando forem fazer o vestibular, que às vezes acontece a pergunta ou uma imagem de veia e de artéria, e às vezes tem essa estrutura, que já aconteceu comigo, de aparecer lá essas válvulas. Então, se estiver aparecendo essas válvulas em seu interior, está indicando que ele está simbolizando que é uma veia, tá? Elas são subdivididas em vasos menores, que são as vênulas. Então, das artérias vai ser as arteríolas. No caso das veias, vão ser as vênulas. Vamos lá. Os capilares, né? A gente já tinha falado sobre eles. Os capilares, eles são pequenos vasos com paredes muito finas que conectam as arteríolas e vênulas. Esses estão por todo o corpo e é por meio deles que são feitas as trocas gasosas, né, de oxigênio e gás carbônico nos tecidos, ali nos pulmões também, todos os órgãos ali, tecido do nosso corpo. E os capilares são estruturas tão finas que é muito difícil a gente diferenciar ali aos nossos olhos, né? E o termo capilares, ele vem do latim capilares, que significa relativo ao cabelo. Então, por ele ser fino, esse nome aí de capilares, por causa que o cabelo da gente é fino, né? Então, colocaram esse nome aí por ser uma estrutura muito fina. Olha só, aqui nessa imagem, a gente consegue ver a artéria, ela é maior, ela tem uma estrutura mais adaptada para a função dela. Então a artéria, ela é essa vermelha aqui, né? A parte que tá grossa aqui, e ela vai se afinando ali, a artéria. Dali ela vai se afinando e vai formando ali o capilar. Nesse momento o capilar é onde acontece ali a troca gasosa no nosso organismo. Depois disso ela vai se coisando, ou vai virar arteríola, ou vai virar ali vai pro caminho ali da vênula. Então o sangue, os vasos sanguíneos, ele não tem começo, meio e fim, eles não são tipo veia para um lado, artéria para o outro, não, eles são tudo conectadozinhos mesmo. No caso, o sangue, por exemplo, a artéria, a gente sabe que a artéria, ela tá mandando o sangue oxigenado. Ela enviou aqui o sangue oxigenado, até trouxe ali a troca gasosa ali nos capilares. Depois o sangue, que houve a troca ali nesses capilares, ele está cheio de gás carbônico, ele vai voltar ali pelas vênulas, que são finas ainda, depois vai lá para a sua veia. E o sangue já ali pobre em oxigênio e rico em gás carbônico vai voltar ali para o coração, que vai pulsionar ali para o seu pulmão, e ele vai ter a troca gasosa de novo, ele vai voltar para o coração rico em oxigênio. Então a gente consegue visualizar aqui
nessa imagem, o capilar que ele está aumentado aqui também, ele foi tirado aqui desse meiozinho, para a gente entender como que é a conexão ali das veias, das artérias e das vênulas. E dos capilares também. Como eu falei para vocês, olha só, os vasos sanguíneos eles não apresentam início ou fim determinados. A maior artéria do organismo ela é chamada de aorta, que ela parte do coração e vai se subdividindo em artérias menores. Depois elas vão se transformar em arteríolas até chegar à dimensão de capilares. Tá ali, ela chegou em capilar, tá trocando ali oxigênio com gás carbônico ali no seu organismo. E que depois estes, por sua vez, eles vão aumentando o seu tamanho. Primeiro se tornam vênulas, depois veias, até retornarem ao coração. No caso, ali com o sangue já pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Na forma de veias cavas. Temos no coração duas veias cavas, a superior e a inferior. As veias cavas inferior, elas vão estar trazendo ali dos seus membros inferiores, das suas pernas, o sangue vindo dali. No caso da veia cava superior, vai ser dos seus braços, da sua cabeça. A gente vai ver também nas outras imagens. Por isso dizemos que o sistema cardiovascular humano é fechado, ou seja, o sangue ele circula somente dentro de vasos sanguíneos, passando pelo coração para ser impulsionado novamente. Então é um ciclo, né? Ele vai, o sangue cheio de oxigênio, vai ali pelas artérias, arteríolas, depois passa pelos capilares, acontece a troca gasosa, e aí ele vai ali pela vênula, veias e volta para o coração. Lá ele vai ser mandado para o pulmão de novo, acontecer a troca gasosa com o oxigênio que veio da nossa respiração e volta para o coração cheio de oxigênio de novo. Como eu falei para vocês, o organismo ele é bem complexo, né? Um sistema ali depende do outro. O coração, gente, é o órgão que impulsiona o sangue com fortes e regulares contrações musculares, né? Ele é muscular e oco, ele se localiza no tórax entre os dois pulmões, inclinado para a esquerda, né? Por isso que é mediastino ali a situação, né? Na localização. O músculo que forma as paredes do coração é chamado de miocárdio. Temos aqui a imagem, né, do livro de vocês, temos o pulmão direito, o pulmão esquerdo e o coração ali. Bom, no coração há 4 cavidades. Temos 2 átrios e 2 ventrículos. O átrio direito ele se comunica com o ventrículo direito e o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo. Entre o átrio e o ventrículo existe válvulas, né? Não é válvulas, é válvulas. O sangue do lado esquerdo não se mistura com o sangue do lado direito, porque um lado vai estar oxigenado e o outro não vai estar oxigenado, vai estar cheio de gás carbônico. Há essa organização aí, para não misturar. Temos aqui uma imagem melhor para vocês olharem do coração, tirado ali do corpo humano, né? Tá aumentado como é que ele é. E temos ali a separação. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito e ventrículo direito. Então, olha só, temos ali as veias pulmonares, artéria pulmonar. O sangue, ele vai vindo do corpo, né, cheio de gás carbônico, pela veia cava anterior, veia cava superior. Como eu falei para vocês, dos seus braços e das suas pernas vão chegar o sangue ali rico em gás carbônico. Ele vai entrar ali no átrio direito, que depois, quando estiver cheio, essa válvula aqui, a válvula direita, ela vai abrir espaço para o ventrículo direito. O que vai acontecer? Esse sangue vai passar ali pela artéria pulmonar e vai ali para os seus pulmões. Esse sangue vai estar cheio de gás carbônico. Lá vai acontecer a troca gasosa, lá nos seus alvéolos pulmonares, e vai voltar para o coração, né? E daí ele vai vir pelas veias pulmonares, entrar no átrio já esquerdo. Esse sangue já vai estar rico em oxigênio. Depois ele vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Depois disso, ele vai passar ali pela artéria e vai ali para o seu corpo inteiro novamente. Então, esse sangue ele foi ali, como fosse um processo de reciclagem, né? Ele foi ali para o seu pulmão, recebeu oxigênio, voltou para o coração de novo, só que foi para outra parte do coração e enviou para o seu corpo todo.
que aí se chama a grande circulação. Bom, o miocárdio ele realiza um movimento de contração, que se chama de sístole, e o de relaxamento, que é diástole. Então, esse miocárdio é um músculo que envolve o coração. Quando ele vai contrair, vai se chamar sístole, quando ele vai relaxar, é diástole. Lembrando que o músculo, o movimento dele é contração e relaxamento, contração e relaxamento. Então, quando contrai, sístole, quando relaxa, diástole. O sangue ele é impulsionado para fora do coração e sai dele por grandes artérias. O sangue que chega ao coração adentra o órgão por meio de grandes veias. Bom, a circulação do sangue inclui a participação do sistema respiratório, como eu falei para vocês, né? Precisa disso. E aí temos aí a pequena circulação e grande circulação. Acabei de falar para vocês também. A pequena circulação é entre o coração e o pulmão. Temos ali a pequena circulação, que é quando o sangue ele circula ali entre o coração e o pulmão, né? Quando ele envia para o pulmão, fazendo essa troca gasosa. Mas a grande circulação é quando ele já sai do ventrículo esquerdo e vai para o corpo todo. Isso significa que a grande circulação é porque ele vai circular pelo nosso corpo todo. E aí vai ser, pelo nome já diz, né? Grande circulação, ele vai passar por mais locais ali. Aí a gente vai ter uma foto também para explicar. Considerando essas duas etapas, a circulação pode ser descrita da seguinte forma. Primeiro, o sangue ele recebe oxigênio nos alvéolos pulmonares e é enviado ao átrio esquerdo do coração. 2. Do átrio esquerdo, o sangue desce para o ventrículo esquerdo e é bombeado para todo o corpo por meio da artéria aorta. 3. O sangue se desloca para todos os tecidos do corpo, onde acontecerão trocas gasosas em seus capilares, entrega de oxigênio para as células e recolhimento de gás carbônico. 4. Agora, com maior concentração de gás carbônico, o sangue retorna para o coração pelas veias cavas, entrando no átrio direito. 5. O sangue passa para o ventrículo direito e segue para os pulmões, então o ciclo se reinicia. Temos aqui a imagem para vocês entenderem melhor da grande circulação e pequena circulação. Grande circulação, está o nome aqui do lado dizendo, e pequena circulação. Temos ali os pulmões, né, aqueles amarelos, a artéria pulmonar que vai levar ali, no caso, o sangue. Tenta imaginar que essa parte aqui é a grande circulação. Temos o coração, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo bombeou o sangue para o corpo todo. Temos a setinha aqui e mandou para o seu corpo todo. No seu corpo todo vai ter ali os seus capilares. Nos tecidos do seu corpo todo vai acontecer a troca gasosa. O oxigênio veio e entrou nas suas células. E as células produziram gás carbônico que vai ser enviado pelas vênulas, que vai se transformar nas veias, que é o azulzinho. E vai chegar ali nas veias cavas do coração, que no caso temos duas ali, a superior e a inferior. Então esse sangue ele já retornou ao coração cheio de gás carbônico e ele vai entrar no átrio direito e depois no ventrículo direito, que vai ser enviado para o pulmão novamente, pela artéria pulmonar, ele foi enviado para o pulmão. Ali no pulmão houve a troca gasosa. Esse sangue que estava cheio de gás carbônico, ele enviou ali para os seus alvéolos pulmonares gás carbônico. No momento que você expirou o gás, você expirou, você não inspira, você coloca o oxigênio para dentro e vários gases. Quando você expira, você está enviando esses gases do seu corpo todo que as suas veias levaram lá. Então houve a troca gasosa, o gás carbônico foi enviado ali para os seus alvéolos pulmonares e te entregou oxigênio. Aí esse sangue ele já retorna pelas veias pulmonares e já vai entrar ali no seu átrio esquerdo e depois para o seu ventrículo esquerdo. Esse momento aqui pequeno entre o coração ali, o pulmão ali, é a pequena circulação. Quando chega ali no ventrículo esquerdo, que vai mandar pela aorta para o seu corpo todo, ali é a grande circulação. Por isso que está esse desenho explicando ali por onde passa ali o seu sangue, tá? Bom, temos aí doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, que a gente vai falar de algumas agora. Elas são as principais causas de morte no Brasil.
vários fatores vão alterar o funcionamento e podem provocar doenças cardíacas. Esses fatores estão ligados ao estilo de vida, hábitos inapropriados, que vem afetando, né, inclusive até as crianças. Antigamente era mais difícil isso, mas até as crianças hoje podem ser acometidas de doenças cardiovasculares por causa de maus hábitos. E aí vamos falar sobre algumas. A primeira delas, a gente vai falar sobre a anemia. Olha só, ocorre quando há uma deficiência na quantidade de hemoglobina de hemácias no sangue, né? As hemácias, elas têm a capacidade de transportar oxigênio, como eu falei para vocês. A hemoglobina, ela consegue se ligar ali ao oxigênio e levar para o nosso corpo todo. Só que essa doença, anemia, ela vai ter uma deficiência na quantidade dessas estruturas no nosso sangue. Por isso, vai ficar reduzido essa substância, o oxigênio vai faltar para essa pessoa. Ou seja, essa pessoa vai ter cansaço em excesso, as pessoas anêmicas elas vão ter falta de disposição e também podem ter dificuldade de concentração e palidez. A hemoglobina ela é responsável pela cor vermelha do nosso sangue. Se essa pessoa está com anemia, ela vai ter deficiência dessa substância, ou seja, normalmente a pessoa anêmica ela vai ter um rosto mais pálido, ela não vai ter coloração ali apropriada. Por isso que falar você está anêmica, significa quando você olha para uma pessoa e vê aquela pessoa amarela, sabe? Você pode ser que você esteja anêmica. Então, por isso que as pessoas têm essa associação. Bom, o tipo mais comum da anemia é pela falta de ferro, né? Então essa anemia vai ser chamada de anemia ferropriva. Mas também existem por outras razões, né? Pode ser pela falta da vitamina B12 ou também pode ser de origem genética também. Então, para combater isso, é importante ter uma alimentação equilibrada para repor os nutrientes que causam essa doença. Temos aqui alguns exemplos. Temos ali o feijão, grão de bico, a couve, são excelentes para combater a anemia, tá? Vamos para a próxima. Vamos falar sobre a hemofilia, né? Essa doença ela tem origem genética e hereditária. Quando for no ensino médio, vocês vão ver sobre isso, sobre genética, sobre cromossomos, sobre várias coisas que hoje não tem como falar para vocês, só dizer que é origem genética. Então, essa doença ela vai ser passada de uma geração para outra, ela vai afetar o processo de coagulação sanguínea. Pessoas com essa condição, elas tendem a sangrar mais, mesmo com pequenas lesões, o que vai aumentar o risco de hemorragias. Então essas pessoas elas têm uma deficiência ali no sangue que ela não vai conseguir. Se ela se ralar, se ela se machucar, aquilo ali pode ser até perigoso para essa pessoa. Ela tem uma deficiência de como corrigir isso, né? Como as pessoas normais conseguem se proteger dessas hemorragias, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Lógico que tem tratamento, tem remédios para isso também, mas é isso aí. Agora a gente vai falar sobre a leucemia. A leucemia, gente, é um nome dado a diversos tipos de cânceres que se instalam na medula óssea e atinge os leucócitos. Os leucócitos, gente, eles são células de defesa do nosso organismo. Então, eles vão ser atingidos, causando um aumento descontrolado de células anormais no sangue. Ou seja, elas não vão ser capazes de realizar a função de defesa. Então as pessoas que têm acometido por essa doença, elas não vão ter a defesa do seu organismo. Então ela vai estar exposta a outro tipo de infecção que vai se tornar grave para ela. Então a leucemia é isso, ela vai causar uma destruição ali, ela vai afetar ali os seus leucócitos, os glóbulos brancos. Existem vários fatores, vários tipos também. Por isso que as pessoas que têm essa doença precisam de um transplante de medula, né, para acabar sendo curado, né? Bom, próximo. A hipertensão, né? Olha só, quando a pressão do sangue arterial ela se encontra acima dos valores considerados normais,
ou seja, a pressão sanguínea ela tem relação com a força que o sangue faz contra as paredes das artérias para conseguir circular por todo o corpo. Temos aqui, olha só, aqui a imagem, olha só, a pressão arterial ela normalmente é aferida, ou seja, é medida utilizando equipamento denominado esfigmomanômetro, que é popularmente conhecido como aparelho de pressão, por ser um nome difícil de falar, né? Eles podem ser manual, que é no caso daqui, que o homem está apertando ali, ali no braço dela e ouvindo, né? E também temos o digital, que é só colocar ele ali no seu pulso e você vê ali sua pressão. Temos 2 modelos para ver como é que está a sua pressão. E vai depender, né, de cada pessoa, que tem pessoas, vai depender ali a pressão, né, de ser uma pessoa jovem, uma pessoa mais velha, vai diferenciar. É normal que a pressão arterial aumente conforme as pessoas envelhecem. Porém, outros fatores contribuem, por exemplo, a ausência de inadequação da prática de exercícios físicos, consumo excessivo de sal, depressão, estresse constante, consumo excessivo de sal, que eu falei, tabagismo e obesidade. Os sintomas da pressão alta, eles costumam demorar para aparecer. Os sinais de alerta são como tonturas e constantes dores de cabeça e no peito. Nos casos graves, a pressão alta é capaz de ocasionar o rompimento de vasos sanguíneos no cérebro, o que pode ocasionar o acidente vascular cerebral, que é o AVC. Então, tem pessoas que têm uma pressão mais baixa, tem uma pressão mais alta. É normal, né? Conforme as pessoas vão envelhecendo. Então, o que é importante para a gente entender aqui que temos que ter hábitos saudáveis, alimentação saudável, exercício físico, para que a gente prolongue isso, né? Porque já que é uma coisa normal, então a gente precisa cuidar disso. E não se acabar ali no salgadinho, nas coisas gostosas, né? Nas gorduras, carboidratos e mais, sem fazer exercício físico. Bom, infarto é a consequência da falta de oxigenação de um órgão ou parte dele, como resultado da obstrução de vasos sanguíneos, né? Por exemplo, no coração, a região afetada é o miocárdio, razão pela qual nos referimos como infarto do miocárdio, né? Essa referência aí. Ele é relacionado à pressão alta, porém, o infarto do miocárdio está associado principalmente a maus hábitos alimentares, como dieta rica em colesterol. Na imagem a gente vai ver aqui que acaba acarretando esse consumo aí de colesterol. Aqui, temos uma imagem. O excesso de colesterol ele vai se acumular ali nos vasos sanguíneos. Temos a imagem assim, essa parte amarela é o colesterol. Temos ali a artéria obstruída. Isso vai ocasionar o quê? Que o sangue não vai conseguir passar, ou seja, ele não vai conseguir transportar oxigênio. E o órgão da pessoa, no caso ali está se referindo ao coração, que ele está ali posicionado, vai ficar sem oxigênio. E daí vai o quê? Acontecer um AVC, acontecer um problema. Por quê? Por causa desse acúmulo de colesterol aqui, por causa desse hábito alimentar que ele teve durante anos. Desde quando você já é uma criança, você já está comendo, você já está acumulando isso daí. Por isso que é bom ter uma boa alimentação com a ajuda de exercícios físicos. Por isso que fala aqui, prevenção é a melhor forma de combater os problemas cardiovasculares. Precisamos fazer exercícios físicos para fortalecer o sistema cardiovascular e evitar a obesidade. Por isso que tem a imagenzinha das crianças correndo, jogando bola, jogando de bicicleta. Também precisamos ter uma alimentação saudável, com menos frituras e menor consumo de gordura animal, evitando esse modo aumento das taxas de colesterol. Por isso que tem aqui um prato aqui cheio de verduras para vocês se exemplarem. E também incluir na rotina momentos de descanso, relaxamento e lazer, né? Olha, a mulher está lendo um livro, por exemplo, ali, tá tirando o estresse dela, do período de estresse. Também evitar o uso de cigarros, charutos e outros derivados do tabaco, que ajudam a aumentar o risco de infarto. Então, tira isso, proibido, faz muito mal para a nossa saúde. Então, tendo esses hábitos, você já consegue combater, né, se prevenir desse mal, tá bom? Então, vamos lá na próxima aula.
Vocês vão fazer esse exercício aqui da página 48 e 49 do livro didático e da página 8 até a página 14 do livro de atividades, tá? Lembrando que vocês também podem ver esse link que eu vou deixar disponível para vocês olharem, para vocês se simplificarem do conteúdo, tá bom? Então, por hoje é só. Espero vocês nos plantões e até mais. Um abraço. Olá, sexto ano! Bom, vamos então continuar nossa aula de geografia, falando aí, né, sobre a ação humana na atmosfera. A gente vai continuar falando também quais são as principais causas que ocorrem aí relacionado, né, às mudanças que a ação humana faz com a natureza. Nós vimos aí na nossa aula anterior alguns elementos que se alteram, né, relacionando aí a ação humana, como por exemplo as ilhas de calor, né, que são aí ações que ocorrem na atmosfera devido aí à construção, às grandes construções. Então nós vamos seguir aí ao nosso conteúdo falando sobre outros elementos também. Olha só, vamos relembrar aí, né? Vou deixar para vocês, tá? A correção da atividade que eu havia passado para vocês, na página 44 e 45. Conteúdo bem fácil, bem simples também, sobre as formações vegetais. Então, vocês verifiquem aí no livro de vocês se está tudo certo, tudo ok. Vamos lá. Relacionando aí a nossa questão sobre a ação humana, nós vimos aí algumas questões da atmosfera que alteram, né? Algumas modificações da atmosfera que se alteram, como por exemplo o efeito estufa, né? Que é a radiação, o efeito da radiação solar dentro aí da nossa atmosfera. As ilhas de calor, né? As ilhas de calor também, que é o outro elemento que eu havia mencionado para vocês no início da nossa aula agora. Outro elemento também, né? Nós vimos as medidas, né? Que algumas cidades estão tomando para diminuir essa quantidade de calor. Nós comparamos as duas imagens, né? As duas imagens estão relacionadas o quê? A quantidade de calor na nossa atmosfera e como é que essa quantidade de calor pode interferir aí também em vários fatores também na economia. Outro fator também é a chamada inversão térmica. Professor, o que é a inversão térmica? Vamos lá. É um fenômeno atmosférico natural que acontece principalmente nos meses frios de inverno, quando uma camada de ar quente permanece sobre uma camada de ar frio, bloqueando a circulação atmosférica local por um tempo. Então, vocês entenderam aí o que é a inversão térmica? É quando a camada quente impede que a camada de ar frio saia. Então, o que acontece? Mas, professor, isso é ruim? É ruim, sim. Por quê? Essa camada de ar frio, ela vai levar junto consigo todas as quantidades, né? A questão da poluição atmosférica. Então, como vocês observam aí no slide, se essa camada de ar frio não sair, a poluição vai ficar sobre a nossa camada atmosférica, né? A nossa estratosfera aí. E aí nós vamos ficar respirando essa poluição. Então, observem aí, né? A camada de ar quente em cima e a camada de ar frio embaixo. E aí, essa camada, aí vocês estão vendo que na imagem tem o quê? Tem indústrias, né? Passando ali, colocando a sua poluição no ar. Essa poluição que era para sair, ela não vai sair.
ela vai permanecer, porque a camada de ar quente está impedindo. Mas, professor, o que acontece aí para que essa camada de ar quente deixe espaço para a camada de ar frio sair? Poluição, menos poluição, né? Menos poluição. Isso aí faz com que essa camada aí circule normalmente, ok? Então, essa é a chamada inversão térmica. Outro elemento também é o que? A chuva ácida, gente. Olha só, a chuva ácida. São formadas de gases tóxicos emitidos principalmente por indústrias e meios de transporte. Ao saírem lançados na atmosfera, esses gases, eles entram em contato com o vapor de água e a luz solar, elevando o teor da acidez da água. Dependendo da localização das fontes poluidoras e da direção dos ventos, as chuvas ácidas podem atingir áreas situadas a dezenas ou a centenas de quilômetros de distância. Outra situação também, o que acontece? E que essa chuva ácida, ela vai agredir o meio ambiente, mas também o próprio meio urbano. Por quê? Vocês observam na imagem aí que tem no slide de vocês, que nós temos a estátua. Essa estátua, ela está corroída pela chuva ácida, né? Quando a gente fala assim, chuva ácida, professora, a chuva ácida que vai queimar? Não. É a poluição que vai permanecer. Se você deixar alguma coisa, né, algum objeto que você tenha exposto ao ar livre, esse objeto vai começar a descascar, a corroer. E isso ocorre devido ao quê? À chuva ácida, a poluição, né, que é os poluentes aí que são ocasionados pelas indústrias, pelos meios de transporte. Então, todos esses poluentes que saem da fumaça vai agredir aí não só o meio ambiente, né? No meio ambiente, ela vai agredir a questão da vegetação. Se vocês observarem, as folhas ficam muito secas, né? Bem seca, que quando você pega, ela vai se dissolver na mão. E isso aí é ocasionado pelo que, professora, pela estação do ano, elas vão secar, mas não assim. Mas a chuva ácida, ela vai ocasionar também a degradação do meio ambiente. Então, olha só pelo que é causado. Tudo isso relacionado à ação humana, né? A poluição, ok? Então, esses aí são os elementos que fazem com que a nossa camada da atmosfera se alterem. E aí nós vamos relacionar também a vegetação e o equilíbrio ecológico, né? Que a vegetação que cobre a superfície terrestre, ela é extremamente importante para o quê? Para o desenvolvimento na vida do planeta. Plantas são fontes de alimentos, vestuários, combustíveis, remédios, produtos farmacêuticos, materiais de construção, entre várias outras. Não menos importante é a função das formações vegetais no equilíbrio ecológico, isto é, na conservação dos elementos da natureza em estado de equilíbrio. Então, conforme aí mencionado, né, a ação dos seres humanos pode alterar esse equilíbrio também. Lembra que nós já comentamos relacionando aí, se você construir uma casa em um local inapropriado, né, a natureza também vai ajudar aí na questão dos deslizamentos de terra, ou você tirar uma vegetação, essa vegetação também vai alterar o equilíbrio da natureza, da questão da temperatura, tudo isso daí, ok? Então, esses daí são os elementos que fazem com que o nosso clima, a nossa temperatura, a nossa vegetação, relevo e hidrografia se alterem. E isso daí, consequência humana, certo, gente? Consequência humana. Aí ele vai apresentar, né, a questão da vegetação. Olha só, o primeiro mapa de 1985 e o de 2017, a alteração do ser humano ao longo do tempo, né? Nós temos na legenda o mosaico da agricultura para pastagem,
formação vegetal, no caso, a ativa, né, que ainda está intacta, formação savânica, que está mudando, se alterando pela própria natureza, e a agricultura também. Então, se vocês observarem bem, essa formação vegetal aí, ela está se alterando cada vez mais, né? E aí, como é que ela é usada em relação aí à própria ação humana? Expansão agrícola, 68% são responsáveis aí, ó, pela alteração humana. Da silvicultura, 4%, e da expansão de pastagens, 28%. Então, olha só, né? Isso aí relacionado à degradação, que é o uso da terra, né? Que também altera o meio ambiente. Então, esse texto aqui está relacionado àquele gráfico que a gente viu lá, ok? Se vocês aí puderem, façam a leitura no livro de vocês. Para casa vai ficar a página 53 e 54 do livro de Geografia, tá bom, sexto ano? Por hoje é só, saudades de vocês, espero vocês no plantão e até a próxima aula. Muito obrigada! Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana. E hoje a gente vai falar um pouquinho ainda do capítulo 6, How old are you? Mas vamos falar sobre opiniões pessoais com relação a esse tema, né, que é a idade. Age Old Question, páginas 26, 27 e 28, tá bom? Então, let's go! Galera, lá na página 26, que é onde eu vou iniciar a aula hoje, porque assim, né, o livro de vocês, eu tenho coisas assim que eu acho bem bacana nele, e uma das coisas é isso, ele já vai instigando vocês, antes de falar do tema propriamente dito, a tentar relacionar imagens com algumas palavras da temática daquele capítulo. Então aqui é uma dessas coisas. De um lado, vocês têm uma pessoa com uma idade e de outro, uma idade diferente. Então, assim, vocês têm quadrinhos para colocar adjetivos relacionados à primeira figura, que é esse senhor, e tem adjetivos relacionados a essa jovem, né? Então, tudo que relembrar, tudo que vocês lerem aqui em cima, vocês lerem aqui, vocês pensarem, não, isso tem a ver com uma idade maior. Vocês vão colocar aqui, tem uma idade de uma pessoa mais madura, né? Qual palavrinha, quais são as 4 palavrinhas? E aqui, tudo que lembrar a pessoa jovem, nova, tudo que vocês conseguirem associar a ela, anotem aqui, tá bom? Vamos ver, conseguiram fazer, pensar direitinho, vamos ver palavrinha por palavrinha. Então, assim, a primeira palavra junior, não acho que não tem a ver com uma pessoa de idade, mais idade. Elderly, sim, tem a ver. Outra palavrinha, senior, tem a ver? Sim, tem a ver, porque assim, sênior normalmente está ligado a uma pessoa que é mais, como é que eu posso dizer, mais experiente, até quando vamos falar de profissões, tem o estagiário, tem o sênior que já está mais tempo na empresa, então assim, é só um exemplo para a palavrinha sênior. New, novo, não, aged, já sim, old também, então assim, tudo de idade, velha, a palavra velha eu não acho muito bacana, né? Mas enfim, elderly, tudo isso tem a ver com esse senhor. Vamos ler dessa jovem. Junior, new também, young and green. Mas como assim, teacher? Green não é a cor verde? Ué, as frutas, as folhas, quando são novinhas, não são da cor green? Então é isso, green está mais relacionado a coisa nova, jovem. Vamos adiante, questão 2. Aqui já é opinião pessoal, tá? A maioria delas. Na sua opinião, quando a pessoa se torna velha, em que idade que ela se torna velha? Né? Assim, uma dica que eu dou para vocês. A letra A, ela pergunta isso, mas vamos pensar um pouco. Quando eu tinha a idade de vocês, eu imaginava que no meu auge dos meus 28 years old, eu já estaria
né, já tinha conquistado várias coisas na minha vida, possivelmente um casamento, uma família, entendeu? Então assim, eu já tinha imaginado que a maturidade vinha junto com conquistas da minha vida. Inclusive eu achava assim, 28 é uma idade jovem ainda, né? Eu imaginava naquela época. Então assim, lá pelos 30 a pessoa já tá bem envelhecida, eu pensava, porque eu era muito adolescente. Hoje, como eu tô mais madura, eu penso que não é bem assim. Minha opinião própria, né? Eu penso que a idade de 30 e tantos anos não é uma pessoa velha. Na verdade, velho, gente, é um conceito que acho que não cabe mais a gente ficar classificando as pessoas em velhas, né? Apesar de que pela lei as pessoas se tornam, acho que, idosas a partir de 60 anos, né? Tem alguns direitos aí. Mas enfim, né? Essa é a minha opinião. E da mesma forma pede para vocês classificarem aí embaixo em números de acordo com a opinião de vocês. Quem são crianças? Até que idade as pessoas são children? Até que idade? Qual é a idade do teenagers? Então vamos fazer o seguinte, coloca um númerozinho da idade de criança. Na children vai ser 0 até um certo número. Teenagers, qual a idade da adolescência? De um número do mínimo até o máximo. Qual a idade de adults, que são os adultos? Coloca o mínimo e o tracinho máximo. E no caso, aí quando a pessoa já se torna de idade mais velha, né, passou até da fase adulta, então assim, coloca o mínimo e bota a estimativa de vida mesmo, né? Até que idade vocês acham que o ser humano pode chegar, né, tornando-se assim uma pessoa, um senhor, uma senhora com saúde. Vamos colocar o mínimo e o máximo aí, tá? Já a letra C, what do you think of elderly people? O que você pensa sobre as pessoas mais de idade, né, as idosas? A D, are there any elderly people in your family? Who are they? Existem pessoas idosas na sua família? Quem são eles? Normalmente, se existe ainda, tem vivos, são os avós, os tataravós, bisavós e assim por diante, né? Porque vocês ainda são adolescentes, a gente pensa assim, bom, né, os pais de vocês ainda são jovens, até mesmo se não forem filhos biológicos, forem adotados, ainda assim os pais são jovens e, obviamente, os avós, bisavós, tataravós são os mais velhos. Então, nesse momento, vocês vão escrever os nomes dessas pessoas. Se puder colocar um tracinho e colocar o grau de parentesco, melhor, beleza? Combinado? Vamos adiante. Página 26 diz o seguinte: o texto a seguir apresenta uma série de perguntas respondidas por pessoas idosas. As iniciais indicam suas respostas. Associe as perguntas do quadro às respostas. Então vai ter um texto que vão ter perguntas em branco. Vocês vão ter que associar essas perguntas às respostas. Quais são as perguntas? What age do you feel you are? Qual idade você sente que tem? What's the best piece of advice you could give a teenager? Qual o melhor conselho que você daria a um adolescente? Essa terceira. What do you think of the word old? O que você pensa da palavra velho? What do you most regret about your younger years? O que mais você se arrepende, né, dos seus anos, os anos de jovialidade? Vamos interpretar assim. Então vamos ao texto. Lembrando, galera, que tem aqui essas de vermelhinho são palavras mais complexas que vocês vão ter como glossário aí no cantinho. Coloquei aqui para vocês. Então vamos lá, a pessoa que respondeu com SL, ela falou que não praticando o violino suficientemente porque so that I would now, ele seria hoje, nesse momento agora, mais eficiente, uma pessoa, né, um musicista mais eficiente. E uma pessoa que se chama, tem essas iniciais, I don't regret. Então, opa, tinha uma pergunta com essa palavrinha. Então vocês já sabem que pergunta é essa. Qual é a palavrinha que está faltando? Essa palavrinha remete a que pergunta? What do you most regret about young years? O que você mais se arrepende dos seus anos jovens? Então vamos continuar aqui.
there would probably have been just as many obstacles and pitfalls in the path you didn't take. Que ele não se arrepende, né? E, tipo assim, que as coisas que foram acontecendo com essa pessoa, né, serviram, né, para amadurecimento. As dificuldades e obstáculos serviram para você se sobressair, superar, né? Foi isso que ele quis dizer, essa pessoa. Keep not having read all the marvelous books that my children read. There were no books in my parents' house. Ele não ter tido acesso aos livros da época que as outras crianças liam. Então ele se sentia meio deslocado, possivelmente na infância. Por quê? Porque não tinha nenhum livro na casa dos pais dele. Disse: not doing what I wanted to do and becoming a journalist is still better later than ever. Então não teria feito o que eu fiz e me tornado uma jornalista. Ainda melhor tarde do que nunca, né? Então uma pessoa que não teria feito possivelmente escolhas erradas na profissão, mas ainda assim ela termina melhor tarde do que nunca, uma pessoa que não desistiu dos sonhos. Isso é um ponto positivo. E aqui, I regret not paying more attention at school. Essa eu vou concordar que eu também tenho, né, arrependimento, que se arrepende de não ter prestado atenção na escola. The only subject I liked was English. Eita, que parece a professora Isabela aqui. A única matéria que eu gostava era English. Só que aqui não é 100% verdade. Eu gostava de português também. Então, assim, achamos a primeira resposta, a primeira pergunta, logo na primeira resposta da segunda pessoa aqui, na verdade, né? Que tem a regret ali. Já na segunda aqui, vamos pensar aqui. Disse, miss out middle age. Segunda resposta, have a good time but not to the detriment of other people. Então, miss out significa perca, né? Na verdade é perda da idade média, né? Middle, metade da idade. Não perca isso. Have a good time but not, não, esse detriment é prejuízo. Vocês aproveitarem essa época de vocês, mas sem causar prejuízo às outras pessoas. A terceira resposta, be true to yourself, seja verdadeiro com você mesmo. Então, assim, isso aqui tudo são conselhos que você está dando para quem? Para os teenagers. Lembra que tinha uma pergunta dessa? What's the best piece of advice you could give a teenager? Segunda resposta, já achei, segunda pergunta. Vamos adiante. Então, a primeira resposta da terceira pergunta, I couldn't care less. Na verdade, esse care me importar. Eu não podia me importar, because it describes a fact of life. Eu não me importo porque isso descreve um fato da vida. A segunda resposta, there's nothing wrong with the word old. Não tem nada errado com a palavra velho. Opa, achei a minha pergunta. Lembra do old? Que vocês tinham uma pergunta que o que você pensa sobre a palavra velho, né? Então, opa, achei a resposta. What do you think of the word old? Então, assim, para sermos mais rápidos, vamos direto ao ponto, né? Então, ele fala que as pessoas, né, persistem, né, em falar mal dessa palavrinha velho. Eles associam isso com pessoas estúpidas, incompetentes, quando na verdade a própria pessoa não se importa com a palavra old, né? O primeiro até disse assim, eu não me importo porque é um fato da vida, na verdade todo mundo vai envelhecer. Já a terceira pergunta fala, the same as I think of the word young, I don't like it, generally age does not matter. Então, assim, é a mesma coisa que ele pensa sobre a palavra jovem, que ele não gosta disso. Geralmente, a idade não importa. Essa é a opinião dele. Vamos adiante, a última. Aqui vocês, por eliminação, já conseguiam achar, mas vamos interpretar aqui. 92. People always tell me I seem much younger, but I am 92 and that's that. E é isso, a pessoa tem 92 anos. Então, tinha alguma pergunta aqui relacionada a qual a sua idade? Tinha. What age do you feel are? Quantos anos você sente que tem? A segunda pergunta, resposta, desculpa. 35, que é 35. 81, 81. 31, till I look in the shaving mirror. Shaving mirror, gente, é o espelho para se barbear.
Então, ele disse que quando ele se vê no shave mirror or catch my reflection in a shop window, I wonder. Ele se pergunta, who's that? Ele tem apenas 31 anos, ou seja, uma pessoa que se acha muito mais jovem do que 31, né? Amadureceu, cresceu, ainda se vê, tem um espírito bem jovem. Então, ele estranha, quem é esse homem barbado, né? In the morning, I feel... Esse aqui eu acho o máximo. In the morning, I feel 100, but by lunchtime I feel about 35. Pela manhã a pessoa tá acabada, né? Tá se sentindo com 100 anos de idade. Mas lá pelo almoço, já tá bem desperta, ela se sente com 35, que eu acho que deve ser de fato a idade real da pessoa. Então, vocês já sabem a resposta já tinha dado, what age do you feel you are? Indo mais adiante, a gente tem a questão na página 28, que diz assim, leia o texto e use as iniciais para identificar quem pensa assim. Então, ó, letra A. Thinks he or she is as old as he or she really is. Que é tão velho quanto ele realmente é. Quem é essa pessoa? A sigla, né? É SL. Quem deseja que ele ou ela, wishes he, she had been a better student. Quem é que desejava ter sido um estudante melhor? Age. C. Thinks middle age is not important. Que pensa que a idade do meio, vamos dizer assim, né? Não é muito importante. É o DC. Loves reading but didn't have to chance when he or she was a child. Que ama ler, mas não teve a chance de fazer isso na infância. Foi P. Doesn't like when young people think old is synonymous with problems. Que não gosta quando as pessoas associam a palavra velho com sinônimos de problemas. Quem foi que falou isso? Foi DC. E por fim, feels much older when he or she wakes up. Se sente muito mais velho. Quem é que se sente velho pela manhã com 100 anos de idade? Age, né? É o J e H, tá bom? Terminou, teacher? Ainda não. Vamos só aqui na questão 5 da mesma página, que diz assim: entreviste uma pessoa idosa. Use as questões, né, the article to guide the conversation. Vocês vão ter essas perguntas para fazer para as pessoas idosas. It may be in Portuguese. Pode ser em português. Take notes and then try to write simple sentences in English to express the person's opinion about each question. Então assim, vocês podem perguntar dessas pessoas em português, vão colocar no caderninho de vocês as respostas e vão tentar passar para o inglês. Então assim, o que eu digo? Fale claramente com a pessoa e se a resposta dela for muito difícil, fala assim, tenta resumir em uma frase simples, porque vai estar ajudando vocês na hora de passar essa mesma frase para o inglês. Como é uma atividade, né, de respostas pessoais, eu não posso aqui nesse momento corrigir certo e errado. Na verdade, eu gostaria muito que vocês aparecessem no plantão e compartilhassem comigo e com os outros estudantes as respostas dessa entrevista que vocês vão fazer. Combinado então? Assim eu encerro a nossa aula de hoje e até a aula que vem, galera. Até semana que vem. Bye, bye!